é que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, defendeu hoje a análise da Corte sobre ações que discutem as regras para pagamento de emendas parlamentares. Relator nessas ações, Dino afirmou que não há usurpação de poderes. Para o magistrado, o debate sobre os critérios das emendas não se trata de uma vontade individual ou mesmo partidária. Nós estamos tratando de um tema que foi confirmado inicialmente sob a relatoria da ministra Rosa Weber e depois sob a minha própria relatoria e, no caso das decisões que eu proferi sobre plano de trabalho, prestação de contas, transparência, etc., houve o referendo pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E lembro, esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados por 5 presidentes da República diferentes. E, portanto, não se cuida aqui de tratar de interesse de um ou outro partido político, porque os 11 foram indicados, os 11 que votaram, 11-0, foram indicados por 5 presidentes da República diferentes. E todos esses presidentes, chefes de governo, chefes de Estado eleitos pelo povo brasileiro, conviveram com as emendas. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. E, portanto, o esclarecimento primeiro que faço é que nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição. E Flávio Dino ainda explicou que as emendas estão previstas na Constituição, mas que também, pela própria lei, devem obedecer aí regras. O Congresso Nacional, órgão de soberania nacional e popular, decidiu criar as emendas impositivas. É verdade. E isto tem um peso fundamental na arena institucional brasileira. Se cuida de emendas constitucionais aprovadas por um rito qualificadíssimo, de 3/5 e 2 turnos em ambas as casas. Mas esse mesmo Congresso Nacional constitucionalizou o conceito de responsabilidade fiscal, no artigo 164-A da Constituição. A responsabilidade fiscal, portanto, não é mais uma opção governamental, é uma imposição constitucional. O mesmo Congresso regulou o devido processo legal orçamentário. Aquilo que eu falava, que alguns chamam de burocracia, está todo ele regrado na Constituição. E esse devido processo legal orçamentário, complementado posteriormente pela Lei Complementar 210, também votada pelo Congresso Nacional, exige os atributos da transparência, rastreabilidade e eficiência com a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, artigo 165, parágrafo 10 da Constituição. E esse mesmo Congresso Nacional disse que o sistema de governo no Brasil é o presidencialismo. E esse mesmo Congresso Nacional escolheu a forma federativa de Estado. Então, nós temos não um debate constitucional isoladamente, nós temos um sistema constitucional a ser ou modificado pelo Congresso Nacional, que pode fazê-lo a qualquer tempo, salvo em relação à forma federativa de Estado, que é a cláusula pétrea. Todos os outros elementos podem ser revogados pelo Congresso Nacional no momento que quiser. Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, direto trazendo informações de Brasília. Mas antes eu quero conversar com vocês que estão aqui no nosso chat, participando, enviando assuntos aqui, comentando, né, os temas do jornal. Gustavo Miranda está comentando aqui a situação da notícia, né, do laudo aí sobre a morte da brasileira, laudo de um médico legista lá da Indonésia.
A opinião do Gustavo é que todos sabemos que a Juliana morreu por hipotermia e abandono. Assunto delicado esse, a família realmente tem questionado muito isso, né, Gustavo? O Joel ponderando aqui, né, a questão que o local é de difícil acesso, mas que, na opinião dele, com certeza teve imprudência das autoridades, do guia e de toda a equipe de resgate lá da Indonésia. É um assunto que as pessoas têm comentado muito, têm dado muita opinião e aí que a gente ainda vai ouvir falar muito sobre essa questão agora que o corpo vai ser trazido, né, vai ser trasladado aqui para o Brasil, de acordo com informações da família, né? Bom, aqui como então o Gustavo, como o Joel, eu peço para que você comente, para que você participe, para que você interaja aqui com as demais pessoas que estão no nosso chat. Deixe o seu like aqui, é importante deixar o seu joinha. E não esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal. É muito simples, é rapidinho, é só você clicar e se inscrever. E agora vamos voltar então para falar de política. A gente ouviu aí agora há pouco o ministro Flávio Dino, né, falando dessa questão das emendas parlamentares. E quem acompanhou essa audiência hoje lá no STF, né, sobre, como eu disse, as emendas parlamentares, foi a repórter Lara Alves. Lara, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, chegaram a dizer que participariam, né, confirmaram a participação nessa audiência para defender aí as indicações parlamentares ao orçamento, mas acabaram desistindo, né? Boa noite para você. Oi, Síria, boa noite para você, boa noite também para Larissa, para todos que estão conosco. Pois é, as presenças de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e de Hugo Mota, presidente da Câmara, eram aguardadas nessa audiência pública que foi realizada hoje no Supremo Tribunal Federal. Essa audiência começou ali por volta de 9 horas da manhã e terminou ali já umas 5h30 da tarde. Foi um processo bastante longo e o principal ponto de discussão dessa audiência era sobre a constitucionalidade das emendas impositivas. As emendas impositivas, vale lembrar, são aquelas de caráter de pagamento obrigatório da União, ou seja, o governo federal não tem o poder de cortar essas emendas, de suspendê-las ou de não pagá-las. Esse pagamento precisa ser feito e as emendas são aquelas indicações de valores de parte do orçamento público que os deputados e os senadores têm direito de fazer e normalmente fazem ali para seus redutos eleitorais. Pois bem, eram aguardadas sim as presenças de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota, mas eles optaram nesta manhã de sexta-feira por não comparecer à audiência pública no Supremo Tribunal Federal, principalmente diante dessas polêmicas que a gente tem atravessado aqui em Brasília e esse tensionamento das relações entre legislativo, governo federal e também o Supremo Tribunal Federal. Então foi uma escolha dos presidentes da Câmara e do Senado de não comparecer. E eles têm feito muito essa dobradinha, né? Os presidentes da Câmara e do Senado costumam jogar juntos e feito muito bem essa articulação para tentar passar uma imagem de unidade ali no poder legislativo. Pois bem, logo pela manhã foram ouvidas algumas pessoas, algumas figuras interessadas, entre elas o governador Mauro Mendes, e já no início da tarde, depois de uma breve pausa, começaram outras figuras a serem ouvidas, entre elas os representantes do Senado e também da Câmara dos Deputados. Foram para lá a advogada do Senado e o advogado da Câmara dos Deputados. Eles fizeram uma defesa das emendas de pagamento impositivo, das emendas que são obrigatórias. Essa defesa foi muito mais intensa, principalmente na fala de 15 minutos, que foi feita pelo advogado Jules Michelet, que é o advogado da Câmara dos Deputados. Ele falou muito sobre essa questão da importância das emendas, porque é um dinheiro que chega diretamente ali para os redutos eleitorais. Ele questionou as acusações que são feitas às emendas de faltar transparência, de elas não serem um gasto público efetivo e de qualidade. E rebateu essas acusações. Mas foram falas bastante rápidas. Quem também passou por ali foi o ministro Jorge Messias, que é advogado-geral da União, e ele, de certa forma, deu sim alguns recados do governo federal, principalmente para o legislativo. Ele falou que era importante serem superadas as divergências em prol de um gasto público eficiente, principalmente dessas emendas. Isso está muito na pauta porque a gente atravessa, principalmente nos bastidores, uma questão muito séria em relação à execução das emendas parlamentares. A execução é o momento quando, de fato, o dinheiro sai dos cofres da União e chega para os municípios e estados. Então,
houve ali uma fala dele em relação a isso, principalmente porque essas emendas não têm sido executadas no volume que os deputados e senadores gostariam. E eles têm questionado muito a ministra Gleisi Hoffmann, da Articulação Política, em relação a isso. E esse, inclusive, é um dos ingredientes que temperam essa sopa bastante indigesta que virou a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Bom, em relação ainda a isso, o ministro Flávio Dino falou que não é responsabilidade do Supremo Tribunal Federal em relação à execução das emendas parlamentares e que esses critérios técnicos que dificultaram essa execução, na verdade, vêm de uma lei complementar que foi discutida entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, ali, o Supremo Tribunal Federal se eximindo dessa responsabilidade que é atribuída a ele. E isso é muito importante porque é um bastidor que a gente tem e que vem aparecendo em algumas conversas que nós temos com parlamentares nas últimas semanas. Existe uma análise ali nos bastidores da Câmara dos Deputados, principalmente, de que o presidente Lula joga junto com o ministro Flávio Dino e que as decisões de Flávio Dino que acabam travando o pagamento das emendas tem ali uma ordem, tem um dedo do presidente Lula nessa questão. Bom, essa resposta de Dino foi diretamente um recado para quem pensa sobre isso. Já na parte da tarde, essa audiência trouxe algumas entidades que tratam sobre gasto público, sobre eficiência e sobre transparência para tratar sobre o assunto. A sessão foi encerrada com uma breve declaração do presidente do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e futuro presidente Edson Fachin, que deve assumir entre setembro e outubro o cargo hoje ocupado por Luiz Roberto Barroso. E ele falou, agradeceu a presença de todos e disse que esse debate deve continuar. São esperadas, inclusive, novas audiências e novas auditorias fiscais nas emendas nos meses de outubro e de novembro, como já antecipou o ministro Flávio Dino. Síria. Tá certo, a gente continua com a Lara em Brasília, ela que volta daqui a pouquinho com mais notícias, porque agora a gente vai falar de um outro tema também que tem movimentado bastante Brasília nos últimos tempos, nos últimos dias, né? O presidente Lula hoje pediu, gente, que a Advocacia Geral da União prepare uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Congresso Nacional que derrubou aí o reajuste das alíquotas do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. No entanto, caso avance, né, com a judicialização, o Planalto pode enfrentar um novo desgaste, né, com lideranças aí do Legislativo. A derrubada do decreto foi aprovada por ampla maioria, fruto de um acordo entre os presidentes da Câmara, né, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. Lara, você também acompanha este caso, você trouxe informações para a gente aqui no decorrer desta semana, né? O que tem se falado aí sobre essa decisão de recorrer ao STF? Você acha que de fato isso é dado como certo já? Olha, Síria, na verdade, tudo é tratado neste momento como um período de análise da Advocacia Geral da União se há condições de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Fernando Haddad hoje concedeu uma série de entrevistas e ele falou bastante sobre esse tema e indicou em algumas dessas entrevistas que tudo vai depender dessa análise da AGU, se é possível ou não. O principal argumento do Palácio do Planalto e do Ministério da Fazenda é que houve uma usurpação da competência do Poder Executivo quando o Congresso Nacional decide derrubar da forma como foi derrubado o decreto do IOF, né, que elevou as alíquotas do IOF. Bom, de certa forma, isso já é tratado como certo desde o dia em que esse decreto foi derrubado, né? O primeiro a falar sobre isso pelo governo foi o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ele que tem uma relação muito próxima com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que é líder do governo no Senado Federal. Inclusive, o Jacques Wagner foi bastante cobrado por não ter reagido de forma um pouco mais incisiva nessa questão da derrubada do decreto quando foi votada no plenário do Senado Federal. Mas a derrota já era tratada como certa, já se sabia que seria uma derrota acachapante para o governo no Senado Federal, como bem disse o presidente Davi Alcolumbre ainda naquela sessão. Então, ele optou por não se manifestar, registrou, claro, os votos contrários da base do governo à derrubada do decreto, mas seguiu o baile ali da forma como estava. Logo em seguida, na saída da sessão, ele disse sim que havia um interesse
do governo em judicializar essa questão, principalmente porque há também uma análise de que o governo precisa se posicionar e mostrar que esse decreto, já tendo sido reajustado, como foi recalibrado, como diz o ministro Fernando Haddad, é importante para manter a saúde das contas públicas e garantir que o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal neste ano de 2025 e também em 2026. Um outro ponto é que o governo ainda analisa quais são as soluções possíveis para a derrubada desse decreto do IOF. E a grande questão em jogo havia um acordo e esse acordo foi descumprido sem o conhecimento de uma das partes, que era o governo federal, né? O ministro Fernando Haddad, inclusive, disse que se sentiu bastante surpreso com essa movimentação dos presidentes da Câmara e do Senado, que fizeram uma verdadeira dobradinha para atropelar em um dia só o PDL, o projeto de decreto legislativo, que garantiu a derrubada desse decreto do IOF. Então, neste momento, é um momento de análise da Advocacia Geral da União. O governo federal depende diretamente desse parecer da AGU para entender quais vão ser os próximos passos e se há condições de levar o tema ao Supremo Tribunal Federal. Uma fonte com quem eu conversei ainda no dia da votação, na quarta-feira à noite, usou uma expressão muito interessante para dizer que a AGU sempre é muito boa em achar coisa até onde não tem. Então, quando tem, é muito mais fácil. E aí, citando como exemplo a questão do decreto do IOF, essa fonte que trabalha já há bastante tempo ali no Congresso Nacional, diz que há, sim, brechas possíveis de serem levantadas pela Advocacia Geral da União para garantir o êxito do governo federal nessa possível ação, nessa eventual ação no Supremo Tribunal Federal. Agora é a gente saber como isso vai se desenrolar, principalmente nos próximos dias. E é importante a gente lembrar que na semana que vem a gente vai ter Brasília um pouco mais esvaziada. Acontece entre os dias 2 e 4 de julho o Fórum Jurídico de Lisboa, né? Que é aquele evento do ministro Gilmar Mendes e que ficou conhecido como Gilmar Palusa, né? Reúne várias autoridades. Uma delas, com certeza, com presença confirmada, é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, a gente deve ter um esfriamento nesse assunto e aí o governo federal vai poder discutir internamente quais vão ser os próximos passos, tanto para rebater essa grande movimentação, essa rebelião no Congresso Nacional contra o Poder Executivo, quanto para saber os passos jurídicos cabíveis nesse processo. Tá certo, Lara. Muito obrigada pelas suas informações. E eu chamo aqui para essa conversa a Larissa Arantes também. Situação difícil aí para o governo, né, Larissa? Agora com essa decisão indo para o STF, né? A situação do presidente Lula pode ficar ainda mais desgastada com o Congresso. Por outro lado, o governo também está com a corda no pescoço, né? Qual o lado que vai pesar mais, hein? Pois é, Síria, a gente conversava aqui ontem, né, sobre esse desgaste do governo federal nessa relação com o Congresso e muito se questionava se de fato o presidente Lula ia bancar esse movimento de acionar o STF para conseguir garantir que o decreto do aumento do IOF, né, do aumento das alíquotas do IOF, que ia ter validade, né? E aí pediu, portanto, hoje de manhã, né, com o noticiário esquentando ali nas primeiras horas da manhã, veio a confirmação por parte da Advocacia Geral da União, né, que estava ali iniciando os estudos, fazendo uma análise para, de fato, saber qual seria o argumento para poder acionar o Supremo Tribunal Federal, pedindo dados ali do Ministério da Fazenda para fazer isso, mas enquanto, né, tem essa movimentação do governo federal, o PSOL, o partido PSOL, já ingressou no Supremo Tribunal Federal questionando tudo isso na tentativa realmente de manter o decreto do IOF, de manter essa medida do governo federal, alegando na ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada hoje pelo PSOL, argumentando que na Constituição está previsto que um poder, né, na verdade, estava previsto primeiramente que o governo federal pode sim fazer essa alteração de alíquota, digamos assim, e que quando o poder legislativo derruba esse decreto, estaria infringindo ali, violando uma atribuição que seria do poder executivo. Então, centrando a sua ação direta de inconstitucionalidade nisso. Agora, Síria,
vai desgastar ainda mais o governo, mas também, né, o que o governo pode fazer a essa altura para tentar melhorar a sua relação com o Congresso ainda está muito nebuloso, né? A gente conversava ontem, inclusive, sobre as ações do presidente do Senado, as movimentações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamando muita atenção, porque ele era, assim, um aliado do governo federal e ele se une com o Hugo Mota para articular essa decisão em torno do decreto do IOF, que acaba resultando em uma derrota gigantesca para o governo federal. Então, o que o governo pode fazer a essa altura do campeonato, né? O que você disse, está aí colocando na balança, né? Tentar recuperar essa relação com o Congresso, que já vem de muito tempo desgastada, e de idas e vindas, e de muita polêmica com a equipe econômica do governo federal, ou tentar, de fato, garantir essa receita a mais para não prejudicar programas que, além de serem muito importantes para a população vulnerável, podem sofrer cortes caso esse aumento de receita não venha como estava previsto, e por isso que foi editado o decreto do IOF. Então, Síria, analisar agora, a partir de segunda-feira, se a AGU de fato, né, vai acionar de fato o Supremo Tribunal Federal, e aí fazer o cálculo de como que isso vai bater lá no Congresso. E se isso de fato acontecer, a gente se questiona se o governo já desistiu de tentar melhorar essa relação, mesmo tendo que contar com o apoio do Congresso para aprovar pautas muito importantes, muito prioritárias, mas que ainda não estão caminhando nem na Câmara nem no Senado. Síria.